esse grupo. Eu vou apresentá-lo primeiro, depois eu falo de um versículo bíblico e aí a gente começa a nossa palestra. O Marcelo é um amigo de longas datas, eu tive o prazer de conhecê-lo lá nos Estados Unidos, quando estávamos morando lá em Jackson. Ele e a Amanda é a esposa dele, está ali atrás, e ela está ali com o Theo também, que acabou de nascer, né? E eles também são pais da Cecília, que eu não sei onde ela está, Cecília. Tá bom, eu já ia perguntar, onde está a Cecília? Mas os conheci lá nos Estados Unidos, quando estávamos estudando, eles também estavam estudando e trabalhando lá, e o Marcelo foi encaminhando a sua formação acadêmica. Ele tem um MBA pelo Millsaps College, ali no Mississippi, e também tem trabalhado como vice-presidente do African Bible Institute, eu falei Bible porque é o outro, né? O Bible é o outro, Business Institute. E o Marcelo tem sido muito utilizado por Deus nessa capacidade missionária, um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados de ver o trabalho de missionários, porque ele está envolvido com capacitação de empreendedores cristãos para pensar assim no mundo dos negócios com uma cosmovisão redentiva, uma cosmovisão cristã. Então, eu não quero dar muito spoiler do que ele vai falar hoje de manhã, mas tem sido maravilhoso ver o que ele tem feito, e nós decidimos fazer esse café hoje tentando convidar pessoas que nós achávamos que teriam interesse nesse assunto, irmãos que poderiam ver nisso uma possibilidade de ajudar suas igrejas, ajudar a si mesmos nos seus negócios, na maneira de pensar profissionalmente também no reino de Deus, e como maximizarmos o avanço do reino por meio de uma ética cristã. E eu gostaria de apenas ler um versículo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, registrou uma frase que nos é tão preciosa e hoje vai ganhar um valor importante para nós nessa manhã, quando ele disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E quando é tudo mesmo, tudo de verdade, inclusive aquilo que abarca a nossa vida profissional, nossos empregos, nossos trabalhos, e a maneira como capacitamos outras pessoas também para pensar no reino de Deus dessa forma. Então, dito isso, nós vamos orar agora, e eu passo a palavra para o Marcelo, só para vocês entenderem a nossa estrutura, mais ou menos. Você fala, né? O que você vai fazer? Tá bom, então eu vou deixar você falar alguma coisa. Vamos orar então. Senhor Deus, nós estamos gratos nessa manhã, porque o Senhor nos trouxe aqui e podemos gastar um tempo precioso refletindo sobre o Teu reino e sobre como o nosso trabalho e as coisas que fazemos nesse mundo estão implicitamente e explicitamente integradas com o avanço do Teu reino na terra. Senhor, ajuda-nos nessa manhã a termos mentes abertas, corações abertos para receber a Tua instrução através da aplicação da palavra por meio de missões e negócios. Senhor, abençoa o Marcelo, seja com ele, capacita-o para nos iluminar o coração com ideias interessantes, com insights profundos, Senhor, e que todas essas coisas cooperem para a expansão do Teu reino e, sobretudo, para a manifestação da glória de Cristo sobre a terra. Esse é o nosso maior interesse. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica à vontade, Marcelo. Obrigado. Bom dia a todos vocês, por acordar tão cedo assim para vir aqui tomar um café com a gente e falar sobre esse tema de negócios com missão. Eu queria só completar algumas coisas que o Matheus falou em relação ao minha história. O African Business Institute, que é o Instituto de Negócios da África, ele é um programa que está inserido dentro de uma universidade que se chama African Bible Colleges. Então, às vezes, quando ele foi falar do African Bible Institute, e é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, onde a gente mora na África, as pessoas confundem um pouco. É interessante até que ocorra essa confusão, African Bible Colleges, African Business Institute, porque todo o ponto, o caso que a gente faz é que business, no caso a gente traduz como negócios, tem tudo a ver com o mandato bíblico, ou alguns mandamentos bíblicos que a gente vai ver aqui, para o plano de Deus, para as nações, para as pessoas, né, através do trabalho, e vamos falar também, focando também no caso de empresas, de empreendedorismo, quando pessoas unem o seu trabalho em um foco comum, em uma missão comum, uma visão específica
às vezes a um tipo de produto, a um tipo de serviço que quer se prestar, né? Projetos grandes, projetos pequenos, e é preciso que nós, crentes, sejamos bastante conscientes de que é necessário empreender como cristãos no mundo. Então, vamos começar. Primeiro eu vou só... Vamos ver aqui. Esse aqui é o primeiro slide, é aquele slide assim, você está aqui, sabe quando você olha no mapa aí? Você está no café da manhã e apresentação. Então, a gente, no African Business Institute, para vocês terem um pouco uma ideia só, o African Business Institute ele é primariamente um programa de 1 ano de pós-graduação, né, dentro do African Bible Colleges, que está em Uganda e está no Malawi. Atualmente estou no campus do Malawi. Então, o African Business Institute ele é um programa de pós-graduação, e junto com ele a gente quer também não só dar um diploma para aqueles jovens que vão ali, um diploma de pós-graduação, mas a gente quer que eles comecem empresas, a gente quer que eles comecem negócios. E a gente faz isso a partir de uma visão cristã, a gente faz isso a partir de uma visão bíblica. E eu não vou entrar muito em detalhes assim a respeito de como a gente ensina gestão do ponto de vista bíblico, porque isso seriam variadas palestras, assim. Na verdade é isso que a gente faz lá. A gente fala, a gente vai estudar contabilidade. Então a gente vai estudar contabilidade mesmo, a gente vai aprender financial statements, a gente vai aprender, né, os demonstrativos de posição financeira, profit and loss, mas a gente vai sempre devotar o nosso tempo a ver se existe na Bíblia instruções que sejam mais específicas em relação às matérias de negócio, de gestão, de como gerir negócios, como gerir finanças, recursos, como gerir pessoas à luz da Bíblia, né? Mas o que eu quero fazer aqui hoje é um pouco mais geral, talvez, em relação a qual realmente é a visão. Por que a gente fala negócios como missão? Negócios como missão é um termo que eu estou colocando como uma tradução assim um pouco crassa assim, do termo business as mission. Business as mission é exatamente negócios como missão. O business as mission no movimento se chama BAM, tá? Porque essas são as iniciais BAM, business as mission. BAM é um movimento que catalisa, capacita pessoas no mundo inteiro a respeito da visão de como empreender para o reino de Deus, como empreender no mundo, né, e por que empreender. Então, Business as Mission envolve sustentabilidade, tá? Envolve a ideia de que igrejas, ministérios, trabalho de Deus precisa de pessoas que multipliquem recursos, né, em ocupações as mais diversas possíveis, né? No caso do Business as Mission, obviamente foca na atividade empresarial, na atividade comercial de negócios. Então, o Business as Mission significa a igreja precisa de sustentabilidade, né? Os ministérios precisam de sustentabilidade, os ministérios precisam, as empresas geridas por cristãos, elas precisam ser geridas de uma maneira diferente das empresas seculares, né? O que significa? Muitas vezes as pessoas veem empresas cristãs de duas maneiras. Uma, é uma livraria evangélica, né? Ou, esse negócio é um estúdio, uma produtora que faz música cristã, né? Então fala-se de um nicho cristão. Mas o negócio como missão vai muito além disso. É você estar no mercado de trabalho como um representante de Cristo, onde a sua estratégia de negócios realmente tem uma visão para redimir a sociedade, quer dizer, impactar socialmente. Fala-se muito em impacto social hoje. Impactar socialmente, não só porque é nossa obrigação fazer bem ao próximo, mas, como diz o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. A gente vai ver aqui também, eu estou passando meio
em revista, algumas coisas que a gente vai focar hoje, mas a gente tem essa dicotomia, né, entre trabalhos de impacto social. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma grande denominação nos Estados Unidos é a United Methodist, né? Inclusive é a denominação que os Clinton fazem parte. E eles, como denominação, são a igreja que mais efetua um trabalho de caridade, trabalho de impacto social na comunidade, nos Estados Unidos e no mundo. São os que mais investem entre aspas, mas não pregam. Não tem necessariamente um trabalho de plantação de igreja. Eles plantam obras sociais, né? E daí você tem outras denominações que focam bastante o seu investimento de missões em plantação de igrejas, tá? Obviamente não tem nada errado nisso, muito pelo contrário, muito correto, mas muitas vezes em detrimento de outras necessidades sociais, de comunidades às quais eles vão. Então, uma dicotomia aqui, que o Business as Mission, ele vem para tentar unir. Então, vamos começar essa jornada aqui. Então vamos na Bíblia. Qual passagem bíblica vem à mente quando se fala de negócio? Você está com a sua Bíblia. Para os menos santos que usam um Bible app, vocês abram seus apps. Então, alguém quer... Eu percebi aqui que eu fiquei ali, né, enquanto o Matheus estava chamando o pessoal aqui, e fiquei olhando aqui na primeira fileira, né? Quem que vai ter uma Ranúzia aqui, né? Parabéns. Você vai ganhar um brinde depois. Mas alguém quer jogar uma... Quando eu falo de negócio, quantas pessoas aqui trabalham diretamente com negócio? Em gestão de empresas, ou tem uma empresa, uma pequena empresa? Ok? Bem, quem aqui é profissional autônomo? Quem aqui trabalha para o governo? Quem trabalha para iniciativa privada? Okay. Muito bem. Quem aqui não trabalha? Então, você que respondeu que aqui não trabalha, não é verdade, você trabalha. Quando você acorda de manhã, já tem muito trabalho. Mas então, qual a passagem bíblica? Alguém arrisca? Alguma? A gente fala de negócios. Fazedor de tendas. Fazedor de tendas. Parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Aquela também, se você vai construir alguma coisa, você se planeja antes de fazer. Deus recompensa aquele que planeja, né? Cuidar do Legal. jardim. Cuidar do jardim do Senhor. Cuidar do jardim, Gênesis. Muito bem, mandato cultural. Neemias. A gente vai ver, Neemias, ele veio com uma estratégia bem definida, né, de Deus. Até no setor que ele ia trabalhar, no setor de construção, e uma estratégia bem definida, assim, como ele ia fazer aquilo, né? Ele não chegou na cidade e falou assim, vou construir o muro aqui, vamos lá, estou contratando. Não, ele ficou lá, andou, falou com as pessoas, percorreu as ruínas todas, né? Bem a ver com estratégia de negócio mesmo. Então, aí eu selecionei aqui, porque para mim, isso eu colocando um pouco da minha experiência própria, tá? Quando eu sempre fui músico profissional, toquei com o Matheus muito nos Estados Unidos, e quando decidi fazer um MBA, eu fui, né, conversar com muitas pessoas, que na verdade também foi uma coisa assim, eu pensei que eu queria fazer seminário, e aí Deus foi me levando para o MBA, que para algumas pessoas significaria exatamente o oposto de eu ir fazer seminário, que eu ia fazer seminário, assim, eu estava indo para um caminho santo, e fui para um caminho profano, e virar um gestor de negócio. Então, quando eu fazia MBA, eu comecei a conversar com algumas pessoas e tive o privilégio, a bênção de poder conversar com algumas pessoas mais velhas de negócios que são crentes.
E aí foi muito interessante que ali, isso foi num dia em que estávamos com um grupo de pessoas, e eu conheci um cara que é um cara bem sucedido em negócio, uma experiência muito grande com cadeias de restaurantes nos Estados Unidos e tal, e ele me apresentaram assim, o Marcelo é que ele está pensando em fazer um MBA. Aí, antes de falar qualquer coisa, ele falou assim, então, você sabe que para mim, sempre a minha vida de negócio sempre foi pautada por Tiago 4, 3-15, ele falou, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isso ou aquilo. Então, começar antes, isso para mim significa começar antes do começo. Né? Antes de começar qualquer coisa, se Deus não constrói a casa, em negócios isso é muito, muito claro. Então, aqui, como a gente... Em vez de eu ir ao Antigo Testamento e depois refletir no Novo, eu fui ao Novo e vou refletir no Antigo. Ok, ali está então o que na minha visão, na minha concordância aqui dentro da minha cabeça, a minha concordância temática é Deuteronômio 8, 17 a 18, tá? Isso não digam, pois, isso é Moisés falando ao povo, né? Não digam, pois, seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Qual é o contexto aqui? Moisés está falando, olha, vocês vão para uma terra muito boa, vocês vão ter condições ali de empreender, vocês vão ter condições ali, isso é como, imagina os portugueses chegando no Brasil e vendo essa terra toda, não tem até uma fala dizendo, em se plantando tudo dá, é uma terra muito fértil, etc e tal. Então Moisés falou assim, vocês vão para uma terra onde é muito fértil. Então ele já está, aí Moisés já está fazendo um pouco de forecast, como é que fala assim, ele já está na cabeça dele fazendo uma predição assim, esse povo vai prosperar ali, esse povo aqui está andando no deserto, está vivendo de maná, está passando muito perrengue, e agora eles vão ter uma chance de empreender, ou seja, construir cidades, etc, numa terra que eu vou dar para eles, eu vou tirar o povo que está lá de lá, para eles irem lá, e eu estou prevendo que eles vão logo eles vão começar a pensar que o mérito é todo deles, tá? Então ele fala assim, não se esqueça, porque, veja bem, isso é uma coisa muito, muito bíblica, que às vezes as pessoas esquecem. A gente como cristão, a gente se foca muito em distribuir riquezas, né? Caridade basicamente é você pegar o que você tem e dar para alguém, certo? Mas a riqueza que Deus nos deu, Deus não nos deu uma riqueza e falou assim, gaste. Deus deu uma riqueza e falou, multiplique. Desde o começo, certo? Então, Moisés está falando de novo para o povo, falou assim, olha, você vai lá, vocês vão produzir riqueza, mas lembre-se, um planta, outro rega, quem faz crescer? Um empreende, um tem sucesso, um consegue muitas vendas, né? Um consegue muitas parcerias, mas quem é que dá tudo isso? É Deus, né? E aí só uma outra que eu quis colocar aí, e eu coloquei em inglês também. Eu trabalho muito com tudo isso em inglês, e eu sempre estou pensando bilíngue, né? E você pensa que o bilíngue, você fala, nossa, a pessoa bilíngue, né? Que coisa, fala português, fala inglês, pula de um para o outro. Na verdade é assim, é o contrário, quando você quer falar em inglês, você começa a pensar em português, quando você quer falar em português, você começa a pensar em inglês, tudo se confunde. Mas nesse caso, eu quis selecionar, então, toda 2 Timóteo, você vai pegar, 3, 16, 17, obrigado.
toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Em inglês, é interessante que toda escritura é dada por inspiração de Deus e é profitable. Essa palavra aqui significa lucrativa. Profitable, lucrativa. Então, toda escritura é lucrativa para a doutrina, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, um pouco o movimento de negócio com missão, Business as Mission, uma das primeiras coisas que ele tenta abordar, endereçar, é que o lucro, ele vem de Deus. O lucro não é uma ideia... o Mamon, que é o Deus do dinheiro, ele fez um trabalho muito cunning, muito ardil em ligar o conceito de lucro com o conceito de ganância, né? Mas não é assim que Deus fez. Deus fez as suas coisas, a sua palavra, os recursos materiais que Ele nos dá, o amor que a gente tem pelas pessoas, Ele fez isso com uma visão de lucro. Ele nos deu a capacidade de lucrar nas relações com as pessoas, de lucrar nas relações comerciais, de promover o lucro, a multiplicação de riquezas, como instrumento para resolver os problemas desse mundo caído. Então aqui a gente começa a formar já uma ideia de por que estamos tentando casar a ideia de missão, tá? E aqui eu estou falando missão num sentido muito mais global. Estou falando uma missão de quando você está dessa porta para fora, tá? No meu caso, sim, eu fui à África, missionários vão a lugares, vão pregar. Por que é necessário que você pense em missão numa maneira muito mais holística, né, do que simplesmente a proclamação do Evangelho? Não querendo falar que a proclamação do Evangelho é uma coisa simples, mas eu estou falando que a prática missionária, ela vai muito além. Então veja bem, alguém citou Neemias. Neemias precisou de quem para reunir o povo? E na hora que Neemias terminou todo aquele trabalho dele, quem que ele chamou? Chamou Esdras. Chamou Esdras para dar o culto, né? Fazer o culto. Esdras precisava de Neemias. Neemias era um engenheiro, ele era um gestor, né? Esdras precisava de Neemias também. Então, aqui o que estamos fazendo é uma ideia de que o que seria então um negócio com missão, nessa visão mais ampla de missão, o que seria um negócio crente? Existem outras terminologias, negócios do reino, existem aí algumas outras terminologias, business as mission, kingdom business, né, negócio do reino. O que seria um negócio do reino? Então, você vê aqui agora você pode fazer, né, a gente no BEM, a gente faz assim, né? Então, não quer dizer que eu estou dando a benção ou coisa assim desse tipo. Significa que o meu negócio ele tem que servir primeiro a Deus, mas ele também tem que servir as pessoas, tá? Então, verticalmente o meu negócio serve a Deus e serve as pessoas. Agora, atualmente muito já se fala, já tem se dado no ambiente acadêmico, no ambiente do empreendedorismo, de como o negócio vão servir as pessoas, né? Isso é uma coisa muito boa, um movimento de impacto social, de responsabilidade social, significa que os negócios eles têm que gerar um impacto social positivo, né? Claro, o negócio está aí para fazer lucro, o negócio está aí, existe a Maximize Shareholder Value. O que é isso? É maximizar o valor ao acionista, né? Isso é toda a escola de negócio vai ensinar isso, né? Qual é o propósito da sua empresa? Maximizar o valor ao acionista. Aí você entra agora numa fase, né? Numa fase da história em que as pessoas, principalmente os jovens que estão começando a entrar nessa área de empreendedorismo ou trabalhar em grandes empresas, eles querem que a empresa tenha pelo menos um programa ou uma cultura de gerar valor social, de gerar valor econômico, de tirar as pessoas da pobreza, de resolver problemas sociais.
Então o que acontece? As empresas hoje, muitas empresas, a maioria das grandes empresas, é quase uma necessidade que tem um programa social, né? Então aqui tem bastante coisa sendo falada, sendo feita, mas aqui, como o seu negócio vai servir a Deus, isso é o que a gente está tentando, e no trabalho do African Business Institute também, a gente está tentando fazer. Então vamos seguir? Ok, um tríplice mandato no Business Mission. Primeiro, alguém citou Gênesis. Eu vim aqui, o Mateus falou assim, eu falei assim, eu vou fazer algumas referências bíblicas, né, para saber que esse negócio é bem, não é uma fala sobre liderança. Quando fala assim, o cara é cristão e vai falar sobre negócio, o cara vai falar sobre liderança, vai soltar uns John Maxwell, etc. e tal, que é bem legal, nada contra. O Mateus falou assim, não, esse povo é muito aqui, falou, tem orgulho das ovelhas dele aqui, tem orgulho do network dele aqui, da Igreja Presbiteriana em Brasília. O povo sabe Bíblia, o povo sabe teologia, então não se preocupe. Então, assim, alguém já citou a Gênesis, né? O mandato cultural, o mandato do domínio, certo? Alguns chamam o mandato do domínio, talvez um termo mais politicamente incorreto, mas Deus deu a terra, a criação, ao homem para o homem cuidar, né? Então, o mandamento da criação de cuidar, exercer governo, muitos aqui trabalham no governo, subjugar, trabalho e prosperar. Isso é o que a gente faz, certo? Então, então a gente fala assim que business é uma forma de adoração, negócios é uma forma de adoração. Se você empreende ou se você trabalha e você tem no seu coração que você faz isso para servir a Deus, como o Mateus abriu em 1 Coríntios aqui, então você é uma pessoa de negócios, e você é uma pessoa de negócios do reino, uma pessoa de negócios crente. Aí eu falei, como cristãos, nós geralmente focamos mais na distribuição de riqueza, mas não há nenhuma riqueza a ser distribuída sem que ela tenha sido criada, né? Então, recursos que são dados a qualquer empresa. Alguém aqui provavelmente já começou a empresa, você tem ali um aporte de investimento, você tem que usar aquilo. Mas se você só usar aquilo, se você só distribuir aqueles recursos nas necessidades que o seu empreendimento tem, o que vai acontecer? Né? A gente chama burn rate. Burn rate é o passo que você gasta o dinheiro que é investido, né? Se você não estiver usando aqueles recursos para multiplicar e criar mais recursos, você não vai conseguir distribuir, né? E a gente vê muito isso na África, e eu vou falar mais para frente aqui sobre essa dicotomia entre o terceiro setor, ONGs, ministérios, organizações de sociedade civil, que basicamente se encargam de arrecadar um dinheiro e gastar aquele dinheiro suprindo uma necessidade. Longe de mim dizer que isso está errado. Eu vejo na África muitas necessidades que são assim, elas têm que ser atendidas imediatamente, né? Crianças passando fome, coisas desse tipo. Mas criou-se uma cultura do terceiro setor onde vamos tirar recursos de onde há mais recursos. Por exemplo, vamos considerar os Estados Unidos e o Brasil, são países bastante ricos, tem bastante. Para quem quiser aqui algum dia ir à África, está convidado a ir fazer um tour lá dos campos do African Business Institute, porque para um brasileiro acho que excepcionalmente, dá uma perspectiva excepcional em relação ao quanto o Brasil é um país rico, não só de riquezas naturais, de riquezas materiais. Como o Brasil é rico, tem educação, o Brasil tem tudo que precisa e muito mais, né? Então, assim, o que eu quero dizer é, existem necessidades na África, onde a gente está, que precisam ser atendidas imediatamente. Eu não posso chegar a uma criança passando fome e falar, espera aí que eu vou ensinar o seu pai a abrir uma empresa, e ali depois talvez uma pequena empresa com investimento de uns $10 mil, ali para 1 ano e meio, 2 anos, ele vai estar já pagando os investidores, vai poder fazer lucro, vai poder te dar um prato de comida de uma maneira mais consistente. Não dá. Existe riqueza que precisa sim ser distribuída. Distribuição talvez é um termo meio ruim, tem uma conotação meio socialista, assim, que não é muito boa. Mas o que eu quero dizer é assim, sim, você tem, você dá, né? Eu sou missionário, eu vivo de apoio financeiro de pessoas que se sentiram chamadas a Deus para
compartilhar o que eles têm para que esse trabalho seja feito, né? Então, Deus nos diz que devemos criar riquezas. Aí o grande mandamento: amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que vem logo antes disso? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então daí veio o CSR, que a CSR é responsabilidade social corporativa, é isso? É RSC ou fala CSR aqui no Brasil? Seria quando as empresas têm que ter programas de, as corporações têm programas de responsabilidade social. Então você vê aí várias empresas, né, praticamente todas as empresas, assim, Natura, Marisa, CIA. A CIA é muito interessante agora, como é uma empresa que lida com roupas, eles estão com um compromisso aí de limpar a cadeia produtiva dele de tráfico de pessoas, porque a indústria têxtil tem muitas pessoas em trabalho escravo. Então, CSR é quando a empresa... Sim, por favor. Aqui no Brasil se fala mais responsabilidade social e empresarial. Responsabilidade social e empresarial. Obrigado. Empresarial. Basicamente, quando a empresa decide que não é só vender e fazer minhas marcas e tal, tem que fazer alguma coisa de bom para a sociedade, certo? Então, CSR, criação de riqueza, serviços e produtos considerando o seu próximo. Então, agora, faço uma pequena provocação aqui. A empresa cristã, ela não deveria nem ter o termo, ela não deveria nem ter o conceito de responsabilidade social. Deveria estar no cerne dela, deveria estar no cerne da empresa cristã, fazer que o negócio gere responsabilidade social, que a empresa em si sinta-se responsável pelas comunidades a que serve. Quais são as comunidades a que servem? Os clientes, claro, as pessoas que compram dessa empresa ou que usam o serviço da empresa, os empregados, tá? No ecossistema do Business Mission, eu já conheço muita gente aí que está fazendo isso, usando empresas para ir em lugares até não alcançados. Eles têm uma preocupação muito grande em que não seja simplesmente ir lá e fazer negócio, não, em que os empregados dessas empresas sintam parte de uma comunidade quase como se fosse uma comunidade de igreja, exatamente o que a gente está fazendo aqui, tá? Inclusive conheço um senhor que abriu empresa na China já há muitos anos, ele abriu empresa na China, já existiam, claro, aquela igreja subterrânea, como se fala, underground, né, de casas na China, e a empresa dele, um por um, ele emprega ali, eu acho que é cerca de umas 300, 400 pessoas, um por um foi sendo discipulado, né? A primeira coisa que ele fez foi um padrão de qualidade na maneira que se faz as coisas dentro da empresa, absolutamente elevado, tá? Que ele trouxe da cultura americana dele, um padrão absolutamente elevado. A empresa é mais limpa do que todas as empresas que as pessoas já tinham trabalhado, ele aproveita o espaço melhor, as pessoas são mais bem treinadas. Então, a partir dali cria-se uma comunidade em volta do conceito de excelência, fazer um ótimo trabalho, porque isso existe isso na cultura asiática também, o asiático é bem meticuloso. Então, a partir daí começou a discipular as pessoas, começou a pregar o evangelho. Então, existe um trabalho muito grande até de servir aqueles que trabalham na sua empresa, né? Eu tenho visto muito isso na África também. Reconhece a importância de servir a população por meio de negócios, tá? E aí estamos reforçando a dicotomia entre que as empresas falem, não, deixemos para o terceiro setor, deixemos para as ONGs essa coisa de servir ao próximo, de servir a população. Não, o cristão não deve ter essa diferença não, tá? E aí a gente vai expandir um pouquinho nisso aí. E aí, o que o BEM realmente adiciona a essa ideia da teologia do trabalho, do mandato cultural, né, da responsabilidade social, de um tipo de negócio que sirva a comunidade, trazemos a grande comissão: fazer discípulos de todas as nações, né? Então pensemos na grande comissão. A grande comissão, até nos tempos de hoje, eu acho, a gente pensa em termos geográficos, né? A janela 1040, né? As missões à América do Sul, missões à Europa, missões aos povos indígenas, mas também eu acho que Deus, quando deu a grande comissão,
ele também estava indo além da geografia, né? Então, quando Cristo vai pregar o evangelho a todas as nações, podemos pensar setores da sociedade como nações que precisam ser alcançadas pelo evangelho. Pense numa coisa: se o mundo dos negócios, que é extremamente secular, né? O secular eu falo assim, não religioso, né? Se o movimento missionário pensasse no mundo dos negócios como uma nação que deve ser evangelizada, quanto de influência você acha que o evangelho poderia ter na sociedade como um todo? O quanto de influência você acha que grandes nomes da iniciativa privada têm na cultura, na sociedade, no governo, né? Então aí estamos abrindo uma porta para uma coisa muito, muito interessante. Então assim, fala-se que BAM, Business as Mission, negócio como é CSR+. É mais do que só responsabilidade social corporativa. Responsabilidade social de empresas, empresarial. Onde o mais também pode ser visto como uma cruz, submetendo assim tudo ao senhorio de Deus. No African Business Institute a gente começa empresas, depois que a gente forma as pessoas. Até agora a gente começou 12, 13. Tem 6 começando agora e a gente começou 7 ano passado. A gente fala, God is the chief stakeholder. A gente fala assim, Deus é o acionista majoritário. Tá? Deus é o acionista, né? Cristo, podemos dizer que Cristo é o acionista majoritário. Agora aqui, só para fazer de conta, né, com uma coisa de negócio e tal, pus um chart aí com vocês, né, para aparecer aqui. Né? Mas sério, eu vou até sair aqui do... Isso aqui é sem fio? Não. Cadê o telefone sem fio técnica? Produção? Então, a visão de negócios tradicional começa aqui. O negócio cria uma benfeitoria econômica. Certo? Agora eu posso gritar no microfone, não. Então, a princípio, você lembra que eu falei aqui que em toda escola de negócio vão ensinar para você qual é o propósito da empresa? Maximizar o valor ao acionista, né? Se o acionista ele tem uma parte da empresa, tudo que a empresa produz, quer dizer, se a empresa vende bem e consegue um lucro, né? A empresa tem um valor baseado naquilo. Se você acioniza aquela empresa, você tem um pouco daquele valor. Então, qual é o que toda a escola vai ensinar? É que primeira obrigação de quem gera uma empresa, né, de quem tem uma empresa aí, se você tem uma empresa, você sabe disso, você quer que ela cresça, você quer que ela faça lucro, e isso vai maximizar o seu valor, porque você tem parte naquela empresa, né? Então, começa aqui, a responsabilidade, né, o propósito é gerar valor econômico, e a responsabilidade, primeiramente, é para com os donos, tá? Donos aqui, acionistas, né? São os donos, os sócios da empresa. Então começa por ali. Agora, a responsabilidade social, né? O horizontal ali, servir as pessoas, que é uma coisa muito em voga hoje em dia, é quase até que já estão se criando até modelos de investimento para impacto social, né? Isso significa assim, para quem é um pouco mais familiar com o mundo financeiro, significa assim, geralmente quando você vai comprar um ativo, né, uma ação, um bond, alguma coisa assim, você tem ali modelos que vão olhar para como o preço daquela ação tem se comportado e gera algumas previsões, fala também sobre a empresa, olha, o caixa da empresa está assim, tá? Então existem várias métricas, né, para o investidor que dizem, dependendo do qual é o objetivo dele, né, de investimento, que ele use um sistema, um modelo de saber como medir se aquela empresa está gerando valor econômico, né? Hoje em dia já existem aí algumas empresas fazendo modelos que levam em conta, né, que medem o impacto social e ambiental que a empresa tem. Você tem crédito de carbono no exemplo ambiental, você tem outros modelos aí que estão começando aí, e basicamente é isso que vai ser, né? As pessoas vão começar a investir
os mais jovens agora, que geralmente não têm dinheiro para investir, mas estão começando a pensar mais assim, né, como que eu realmente posso investir em ativos. Hoje em dia você não precisa mais de um monte de dinheiro para investir em ações, você pode investir com R$100, você pode investir em ações. Então eles estão começando a pensar assim, não, mas eu quero investir, eu quero saber se esse dinheiro não só vai gerar mais dinheiro para a empresa, mas está gerando algum bem social também, né, algum bem ambiental. Então aqui o propósito começa a migrar do puramente econômico para o social ambiental, e então a responsabilidade da empresa não é somente com os acionistas, mas também está interessado em gerar bem, gerar valor para a comunidade, gerar valor para o meio ambiente, ou pelo menos tentar diminuir o impacto que aquilo vai ter, mas principalmente no lance social, você tem aí empresas que estão comprometidas com determinadas causas, né? E agora então a gente vai para o CSR+, a gente vai para o mais, que é a cruz, né? Valor econômico, valor social ambiental e valor espiritual. É isso que o negócio com missão adiciona nesse quadro, tá? Então aí você começa a ver que o propósito, quando você chega lá no espiritual, o propósito do seu negócio a responsabilidade é para com a transformação dos indivíduos da sociedade, tá? Não é só atender as necessidades, é transformar o indivíduo e a sociedade, né? O que transforma? A mensagem de Cristo, né? O que transforma? O amor de Cristo. Então esse é um componente que não deve ficar de fora aí de qualquer empreendimento, projeto, trabalho do cristão. Então agora, claro, isso é uma coisa, alguns podem dizer, mas isso é muito geral. Sim, existem várias coisas então que estamos tentando estudar, estamos tentando impartir aos nossos alunos do African Business Institute. Deixa eu ver a hora aqui, porque eu vou fazer uma pausa, pode ficar tranquilo, viu? Já que a gente passou por essa parte aí, eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, quer falar alguma coisa. Ok, vamos seguir então, não estou brincando, deixa eu dar mais tempo, eu sei que demora um tempo assim pra... Alguém tem algum insight? Parabéns. Você disse que a diferença do African Business Institute, ele adiciona aquela dimensão ali da grande comissão, né? Mas existe uma diferença também, aí a minha pergunta, que já mostra na própria natureza, por exemplo, daquela dimensão econômica ali, sim, será que a African Business Institute gere o próprio fazer mesmo empresarial, empreendedor, na verdade? Tem uma natureza diferente, por exemplo, das outras empresas meramente seculares? Ótima pergunta. Então ele está perguntando assim, mas espera aí, eu vou parafrasear você me corrija se eu estiver errado. Ele está falando assim, ali já na primeira instância ali, econômica, já não existe uma maneira diferente de fazer as coisas ali, sem que você tenha que passar? Exatamente, né? Exatamente, as coisas acontecem todas ao mesmo tempo agora, já. Então, sim, e a gente, é interessante que a gente é uma organização muito nova, a gente tem 2 anos de operação, 3 anos de existência. E aí teve a parte de incubação do African Business Institute, que eu não participei, mas foi ali talvez meio ano antes ainda. Então, como organização, a gente está descobrindo o seguinte, é uma coisa que eu tenho pensado muito nisso, que oficialmente somos uma organização sem fins lucrativos. Estou mordendo minha língua aqui, com todo o discurso que eu fiz até agora. Funcionamos, como eu falei, a nossa organização mãe, né, é o African Bible Colleges, que é uma universidade sem fins lucrativos, né? Então, oficialmente, temos ali no nosso charter, né, temos ali um número de entidades sem fins lucrativos nos Estados Unidos. No entanto, estamos começando um fundo. Por que a gente quer ter um fundo? Porque a gente, como a gente não simplesmente forma alunos e dá um diploma, eles formam empresas, a gente quer ter já uma base ali, um fundo para começar esses startups ali. Então,
a gente, na verdade, está enfrentando essa pergunta dia a dia, na maneira em que a gente faz o nosso... Porque a gente está gerindo o nosso dinheiro de maneira a gente quer crescer o programa, obviamente, tanto que agora a gente estava funcionando assim, uma vez lá, uma vez no Ghana, a gente quer fazer os dois ao mesmo tempo. E também a gente tinha 6 startups e agora vão ter 12, porque mais 6 empresas começaram esse ano. Então a gente recebe doações do programa, a gente também recebe aportes ao fundo, né? E no dinheiro do fundo, a gente coloca nas empresas, as empresas têm que devolver esse dinheiro. Então, realmente é uma pergunta importante a sua, porque a gente não pode, como o African Business Institute, a gente não tem o status de dizer, não, a gente pega esse dinheiro, a gente investe nas empresas e as empresas pagam a gente com retorno, né? Retorno com lucro ou com juros, né? No caso do empréstimo. Por isso estamos formando o fundo, né? Agora, eu tenho estudado algumas coisas que já estão em operação, vamos dizer assim, na Inglaterra e nos Estados Unidos, são o que se chama de corporação híbrida, né? A corporação híbrida, ela tem nos seus artigos de incorporação, ela tem propósitos que vão além do valor econômico, e ela tem a capacidade de lucrar, né? Ela tem algumas vantagens ali em termos de taxação, né? Ela ainda é taxada como uma empresa que faz lucro, mas ela tem algumas vantagens, porque ela realiza trabalhos que são de impacto social e ambiental. Então, ali, compartimentalizando um pouco para dizer como a gente está fazendo isso, né? Sim, e aí existem maneiras, sim, de se ensinar contabilidade, gestão financeira, estratégia, gestão de pessoas, absolutamente voltadas para o crescimento econômico da empresa e da comunidade e do mercado, porque a gente está na África, a gente está... É um desafio bem grande, principalmente no Malawi. A gente não está só criando empresas, a gente está criando mercados. Quer dizer, essa é a nossa visão, né? Porque não existe um mercado grande no Malawi. Não é como o Brasil aqui, que você começa um negócio, você provavelmente vai encontrar um mercado lá que você vai querer uma fatia, né? Na África a gente está praticamente criando um mercado. Então, a gente está focado em criar valor econômico, mas já fazer isso do ponto de vista de por que queremos fazer isso na África. Por que não queremos ir lá simplesmente e dar uma educação de graça, né? Ou montar um centro comunitário lá em que a gente dá comida, dá umas aulas. Bom, primeiro eu vou te falar, porque tem um monte de gente fazendo isso, né? E segundo, porque na África, eu não quero criticar todo o terceiro setor, tá? Eu sei que existem assim organizações absolutamente maravilhosas do terceiro setor, aqui na África, em qualquer lugar. Mas se existe uma figura, um quadro em que uma quantidade absurda de recursos financeiros são colocados e mal geridas, mal distribuídas, mal usadas, é o terceiro setor na África. Tá? Vai muito dinheiro de caridade para a África, é absolutamente mal direcionado, mal usado, mal gerido, não gera valor econômico algum. Algum valor social? Talvez gere algum valor social ambiental. Algum valor espiritual? Nem se fala. Na minha opinião, não gera nenhum valor espiritual. Tá? Então, não sei se responde um pouco a sua pergunta. Depois dessa apresentação, eu vou falar um pouquinho do mais focado no trabalho do IBA. Aí talvez algumas coisas venham à tona. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Você constrói a estrutura de valores da organização, como essa proposta, você já inclui de alguma forma os valores, digamos assim, trazendo um pouco dos aspectos do dom do espírito para você incorporar isso, tentar mudar o hábito primeiro, depois do processo de gerar uma consciência espiritual. Como você faz esse processo de mudança de mindset? Sim, absolutamente. Só ela está falando que não é só uma questão de ensinar como fazer negócio, mas é de mudança de mentalidade. Absolutamente. Então, na África existe esse desafio a mais. Bom, primeiro, eu sinto que o trabalho de mudança de mentalidade, até que eu espero estar fazendo aqui
alguns de vocês também, que é a questão, não necessariamente de mudança, mas de ligar alguns pontos aí, que talvez sejam caixas diferentes aí, que fazem parte da mesma coisa, da mesma caixa, do mesmo compartimento mental, que que o empreendedorismo, negócios, trabalho comercial, valor econômico é absolutamente um mandato de Deus, tá? É absolutamente um mandato de Deus para a criação. Após a queda, existe também então um mandato redentor para nós, né? Também um pouco assim, piso em ovos aqui para falar em relação aos teólogos. É claro que quem redime é Jesus Cristo, né? Quem redime a vida das pessoas. Mas de uma maneira um pouco mais holística, falando em redimir, né? Os problemas, quem aqui estudou negócios, né? Qual uma das primeiras coisas que você põe no plano de negócios? É o que se chama o problem statement, né? É o problematização. Significa que problema você está tentando resolver com o seu negócio, né? Isso é o que se ensina. Qual solução você apresenta, né? Pensem nisso do ponto de vista cristão, gente, né? Então essa é a mentalidade que a gente vai colocar nos alunos. Aí tem a mentalidade, na África a teologia da prosperidade é absolutamente um câncer, que come os tecidos ali da sociedade, da igreja, da religião, né? Ela permite um sincretismo absurdo assim entre o animismo e esse pseudo-cristianismo. Então, os nossos alunos eles já vêm de uma formação, acho que como a gente é um programa de pós-graduação, e a maioria dos nossos alunos são graduados no African Bible College, que é uma excelente faculdade de teologia, né? Eles vêm de tradição reformada, então eles vêm bastante já amaciados com essa questão da teologia da prosperidade. Mas não é tão simples assim. Então, a gente já começa tentando desfazer alguns, até por isso tudo que eu estou falando, por essa teologia dos negócios, vamos dizer assim, a gente já começa a amaciar e a mudar a mentalidade. E o balanço que a gente fez, eu e o vice-presidente do EBI e mais algumas pessoas que estão no time, nos primeiros 2 anos, é justamente assim, dar um curso de negócio de alto nível para esse pessoal foi o de menos. Foi o de menos assim, não foi tão trabalho, né? O que realmente é trabalhoso é o trabalho da gestão de pessoas, é o trabalho de mudar a mentalidade e é o trabalho de gerir as pessoas. Porque os problemas econômicos, eles são um pouco preto no branco. A gente chegar ali e ver assim, olha, você quer abrir essa empresa, que problema resolve, como você vai fazer isso, na África não tem esse recurso, pode trazer, como que você vai estabelecer a sua cadeia produtiva, que tipo de valor, etc, etc, etc. Aí você chega no meio na hora de formar a empresa, as pessoas na classe começam a brigar. Porque assim, não, eu quero que ele venha na minha empresa, não, eu quero que ele venha na minha. Assim, eu tenho uma ideia, mas ninguém quer se juntar ao meu time. Esses são os grandes problemas, assim, esses são os grandes problemas. Como você faz as coisas no dia a dia. E isso, se você está ativo na vida da igreja, irmão e irmã, e eu acredito que a maioria daqui estejam ativos na vida da igreja, são os problemas que você vê, conflitos em relação a outras pessoas, né? E nesse sentido, assim, arrogância, como diz Tiago mesmo diz, né? A arrogância é a causa de muitos males e a humildade é a solução para muitos dos males. Então, a gente tenta pegar muito por aí também, pela gestão de pessoas. Vamos seguir? Ok, então aqui eu gostaria, existe sim, essa é a pirâmide de Cristo, uma grande misconcepção, eu falei isso, um grande erro de concepção que vem do passado da igreja, inclusive da igreja de tradição reformada, vem da igreja romana, onde o clero é absolutamente mais santo do que os leigos. A igreja reformada sim sofreu um pouco disso também, ainda sofre um pouco, eu acho. E eu fico muito feliz de estar aqui em Brasília e em contato com igrejas como a Semear e com a Redenção, e ver a maneira que as coisas estão sendo feitas, e as pessoas estão realmente notando isso, que esses caras estão fazendo alguma coisa diferente aí. Então vamos lá, isso aqui é o seguinte, existe essa noção de que a pirâmide de Cristo, então, no topo aqui estão os pastores e missionários, né? Se você é pastor, ou se você tem um chamado para a proclamação do Evangelho,
e para o pastorado, o seu chamado é mais elevado do que todos os outros chamados. Falso ou verdadeiro? Falso, né? Missionário. Eu sou missionário, eu vejo assim que as pessoas, que eu falo assim, o que você faz? Eu estou bem gravatado, assim, e tal, né? Cara executivo, não sei o quê. Eu falo, sou missionário. Tadinho. Né? Uma beleza. Vou dar dinheiro, né? Não que eu não queira, né? Se quiser me apoiar a nossa causa lá, maravilha. Mas sou missionário, coitado, né? Tá pobre, tá passando dificuldades lá. Sim, tem muitas dificuldades. Deixa eu falar uma coisa para você, é a mesma dificuldade que você passa na sua vida. Tá? Dificuldades materiais, sim, tem algumas diferenças. Eu acredito que na igreja, mesmo na Renascença, também tem pessoas de mais posse, pessoas de menos posse. As dificuldades são as mesmas quando você deita a cabeça no travesseiro. Por que estou aqui? Quem é Deus? O que eu devo fazer quando acordar amanhã? Como está meu coração agora? Tá? Então, pastores e missionários estão no topo da pirâmide. Mateus está aqui, ó. Aí vamos lá. Aí, então estava falando essa coisa, né? Aí também você fala assim, vamos supor que eu não falasse que eu sou missionário. Eu tenho um trabalho para uma organização que treina empreendedorismo na África. Nossa, seu trabalho tem propósito. Tem mesmo, não, spoiler. Então, trabalhadores de ONGs e caridade, isso é muito nos millennials aí, né, que falam nessa geração mais jovem. Infelizmente ainda já não faço mais parte, né, ainda estou com o pé ainda ali, falo assim, não, sai de lá, pé, né, ainda sou jovem. Mas assim, então essa geração mais jovem, realmente eles têm uma preocupação muito grande de não estar só um bom emprego, um bom salário, né? Eles querem fazer diferença, Então tem ali aqueles que se dedicam inteiramente, não, eu deixei o meu emprego e fui trabalhar numa ONG, uau, né? Você está quase no topo da pirâmide. Aí você tem aqui, um pouquinho abaixo, mas está dentro da pirâmide santíssima de Cristo, as profissões que cuidam de pessoas. Então assim, não, eu não trabalho numa ONG, mas eu sou médico, assim, sou enfermeira melhor ainda, né? Enfermeiro, poxa vida, quem aqui não deve, talvez não a sua vida, mas deve muito ao enfermeiro que no momento de doença, no momento de saúde mental, como um enfermeiro cuidou de você, esteve no hospital? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Quantos de vocês são extremamente gratos ao enfermeiro? Então você vê um enfermeiro assim, né? Um enfermeiro, um médico, cuida das pessoas, né? Ou até no governo tem muitos empregos que estão ali lidando diretamente com a população carente, né? Geralmente é muito relacionado ao trabalho de saúde, né? Obviamente, mas tem outras áreas também, áreas de construção, tem muitas missões de construção, inclusive tem esse erro de concepção nos Estados Unidos. A gente começou a descobrir isso fazendo o African Business Institute, que a gente fez esse chamado para missionários que queiram vir dar aula, né? Então a gente foi atrás de professores de negócios que falam assim, olha, você vem, você não precisa passar um semestre, a gente comprime o seu curso em 2 semanas, né? Você dá um curso intensivo de 2 semanas. Aí você vai assim, encontramos pessoas que falam assim, não, eu nunca vou nessas missões, nessas viagens de missões, assim, de curto termo e tal, porque eu não sou médico e eu não sei construir nada. Né? Eu não sou bom com construir, com coisa e tal, assim. Então, quando eu vou nessas missões, assim, vou para a África, com o grupo da igreja e tal, eu fico meio ali, né, sem saber o que fazer. Aí fala, não, você pode ser um homem de negócio, você pode vir em missão, né? E eles ficam extremamente, professores de negócio de grandes universidades americanas vieram e falam assim, nossa, eu nunca achei que eu podia ser missionário nessa capacidade. E daí você vem aqui no pé da pirâmide aí, outros trabalhos seculares. Quem se engloba aqui nesse outro trabalhos seculares? Todo mundo. Trabalhos que não são santos, não existe, tá? Vamos voltar ali, gente, a teologia que é realmente a reforma, né? Lutero tratou disso também. E aí, abaixo desses ainda, lá na lama, embaixo da pirâmide, estão os malfadados empresários, ok? Então o BEM vem para destruir essa pirâmide aí, né? E falar que tudo é negócios e tudo é missão. E aí começamos a falar, numa das coisas que o movimento Negócio com Missão no mundo, e que o ABI
trata muito. Em inglês nós chamamos de Sacred Secular Divide, a divisa, a fenda, o racho que existe entre o sagrado e o secular, entre o que é espiritual e é físico. Essa distorção da doutrina da verdade, do que Deus realmente nos deixa na palavra, o entendimento como devemos ver o mundo, como devemos ver a nossa atividade, o nosso propósito nesse mundo, essa distorção é muito antiga, tá? Inclusive logo depois ali do começo dos últimos tempos ali, da ressurreição, né? E da ascensão, já existia ali a turma dos gnósticos, né? Que vinham ali e falavam, não, o bom é isso aqui. Opa, acabou, gente, até mais. O bom é o espiritual, né? O bom é o clero, o bom é o sagrado, e o físico, o secular, o leigo, ele é de outra categoria menor, né? E Deus tem a misericórdia de nós cristãos fazemos isso também, apesar de saber que não é assim. É muito difícil ali fechar essa fenda aí na nossa cabeça, né? Então o espiritual, o físico, a cosmovisão cristã é bastante radical, diferente aí nesse sentido, quando fala da ressurreição dos corpos, né? Quando fala de que o nosso corpo sim tem importância, que não é só o espírito, não é só o lado espiritual, né? Que existe o sagrado, o secular, o clero, o leigo. Aí eu comecei a falar um pouco dessa grande divisão do sagrado secular aqui. Bom, ela vai se manifestando, né? Por isso que eu coloquei aqui, ela vai se manifestando em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, ONGs, OCIPs versus empresas. ONGs, OCIPs fazem um trabalho bom, um trabalho sagrado, um trabalho que serve as pessoas. Empresas não, empresas só querem lucro. Bom, eu espero que depois dessa 1 hora aqui, pelo menos um pouquinho, eu tenha conseguido mudar, se você, né, ainda tinha alguma divisão ali. Como eu falei, fui músico muitos anos. Tem uma grande divisão aí nas universidades, entre a comunidade que está ligada a artes, a humanidades, e as ciências exatas, os negócios, né? Eu mesmo como músico, assim, tinha aquela coisa de os caras que fazem engenharia, medicina e tal, eles não entendem nada de o que é humano, tal, essa coisa do humanismo, essa dicotomia, né, entre a esquerda e a direita, que nós somos pelos direitos humanos e eles não, né? E também o desprezo que às vezes, né, as pessoas que são muito ligadas a negócios, que trabalham com uma visão mais exata, assim, que tem às vezes um desprezo pelas nuances das relações humanas, né, que acham que tudo é muito preto no branco. Então essa grande divisão ali que só prejudica, né, só prejudica. E aí, claro, né, é uma divisão, como eu estava falando, entre a caridade e negócios, né? A gente está ali na África e a gente está enfrentando isso já dia a dia, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas já com algumas empresas que a gente está abrindo lá e com a maneira em que a gente está operando, já existe alguma dificuldade, até em relação a algumas igrejas, em que estamos distorcendo uma ideia bíblica de caridade que supostamente não deve ser apenas uma plantação de igreja, uma dependência absoluta de recursos de caridade, que a gente vê bastante nocivo para aqueles países, tá? E negócio. Aí eu deixei até um espaço aqui para você colocar a sua aqui, né? Pense aí, como é que essa divisão sagrado secular tem? Você sugere alguma outra aí? Alguma outra divisão que você consegue identificar aí na sociedade, na sua vida, a maneira de fazer as coisas que te atrapalha para ter uma visão mais holística em relação ao propósito que Deus tem na sua vida para você? Eu acho que o que aparece com frequência é a ideia de que os ministérios e serviços que são realizados dentro da igreja, institucionalmente, são mais importantes do que o trabalho fora da igreja. Isso aparece com muita frequência. Exatamente. Então, eu quero dedicar a minha vida a fazer coisas dentro da igreja institucional, e aí às vezes acabo fazendo isso em detrimento das responsabilidades do dia a dia, do sustento da casa, do trabalho com os estudos, né?
Porque um parece mais santo do que o outro. Acho que é o Mateus falando de uma das grandes divisões, Sacred Secular Divide, divisão sagrada secular. Tá ali, ó. Tá lá. É aquela divisão ali. Aquela porta. Aquela porta ali. É a porta da igreja. É a porta da igreja. A gente cruza aquilo ali e daí dura um pouquinho, né? Aquele gás de domingo assim, né? Domingo à noite, você tá, e você já acorda segunda, já tá assim, né? Vamos lá, vou ser santo no meu trabalho, né? E aí terça-feira você já tá assim, quarta-feira já tá assim, né? Chega sexta-feira logo, chega domingo logo para ir na igreja de novo, né? Para eu me fortalecer. Então aquela divisa ali, né? Eu acho que essa divisa também, muitas vezes, até em casa, né? Na sua casa, você assim, não, aqui posso ser espiritual e tal. E o movimento BEM, o negócio com missão, nesse sentido, é um movimento bastante audacioso, sem querer ser arrogante, assim, sem querer, querendo sempre reconhecer a Deus, né? Eu gosto muito da maneira que Deus falou com Gideão, né? Deus falou com Gideão assim, vai na força que você tem. Como assim? Não acabamos de ver lá que é Deus aqui faz. Pois é, mas vai na força que você tem significa assim. Deus fala, nós somos cooperadores. Deus está falando para você, não, você é meu cooperador. A força que eu dei para você é essa força que você tem que ir. Então a gente se posiciona no mundo dos negócios, é um mundo bastante hostil, é bastante secular, é bastante não vê fé, né? A pessoa não vê religião, nada. Então, sair lá fora e ter essa mesma... Eu estou falando isso como minha culpa absolutamente. Eu me sinto muito mais confortável na igreja. É bastante confortável que o nosso instituto funcione dentro de uma universidade cristã, ali dentro de pessoas cristãs. Esse é o nosso mandato. A gente não se propôs ainda a fazer um curso para pessoas de todos os diversas. Existe no futuro, sim, na nossa visão, que a gente faça programas certificados também para pessoas com idade, muçulmanos, há muitos muçulmanos na África. Aliás, os muçulmanos são absolutamente uma minoria, né, em termos demográficos, na Uganda, por exemplo, mas eles são uma maioria na comunidade dos negócios, né? Uganda, Malau é um país que professa 83, 86% de cristãos, professam cristãos, né? Até aí tem várias nuances de pseudo-cristianismo junto disso. Mas no mundo dos negócios, cristãos são muito, muito fracos, né? Muitos muçulmanos, muitos chineses. Acho que os chineses têm uma estratégia bastante agressiva na África, buscando parcerias público-privadas, tá? A gente vai conversar mais sobre isso aí na pausa. Mas então, coloquei meu cartão aí, atendo o telefone em vários lugares do mundo, como você pode ver. Sim. Eu queria só fazer uma... Por favor. Como é difícil, né? Não estou me colocando como uma pessoa, mas eu tenho tentado aplicar a palavra de Deus nos negócios, né? Não é nenhuma coincidência que eu estou aqui. Então, esses dias eu procurei uma instituição, né, de beleza, e fui fazer a senhora cristã, 10 anos que eu conheço que ela é cristã, e eu tive um problema com a funcionária dela. Eu não conheço a funcionária dela. E eu pensei assim, né, na minha concepção, liguei para ela e falei com ela. Aí ela ignorou, né, e tal. Depois de novo, a terceira vez, eu disse assim para ela: sabe por que eu estou te procurando? Porque você me disse que você é cristã e eu já conheço, que você já se... a igreja que você frequenta aqui. E ela falou assim, eu falei assim, sobre a Bíblia, que a Bíblia nos orienta, e eu estava procurando ela porque é a responsabilidade dela como funcionário dela. Ela me falou assim, que Bíblia que nada? Eu falei assim, nossa, para mim a Bíblia é um manual de condução, de orientação de como eu devo resolver meus conflitos, seja dentro da igreja ou fora da igreja. E eu recorri a você pensando que eu poderia ter uma, né? Aí, o que eu fiz? Ela disse para mim, vai à justiça. Eu falei, interessante, a Bíblia não me dá esse respaldo para a justiça quando
você é cristã, eu sou cristã, nós podemos resolver nós duas. Mas ela se negou e eu resolvi ficar no prejuízo. Não, deixa isso pra lá. Mas assim, interessante que você está trazendo isso pra gente, essa concepção. Eu falei pra ela, queria só te dizer uma coisa, deixar essa mensagem pra você. A Bíblia pra mim é meu manual de orientação para resolver todo tipo de problema, seja dentro da minha casa, seja na empresa que eu trabalho, se tem esse, né? Mas assim, eu vou me conduzir por aquilo ali. Mas ela mandou eu para a justiça. Então, assim, isso que você está trazendo é muito importante. É muito interessante, muito importante esse lado que você está falando, que eu até estava falando que muito das questões, né, dos problemas, dos conflitos que aparecem, são realmente quando você põe à prova se a gente está colocando isso em prática, né? Eu acho que sim, existem muitos cristãos, muitos crentes que quando estão ali fora no mercado de trabalho, eles tendem a compartimentalizar, como a gente está falando lá eles tendem a compartimentalizar e muitas vezes até tem uma atitude bastante diferente dentro da igreja nas relações, nas interações e no trabalho, né? Agora, caso a caso, sim, existem, eu não sei do caso que você está falando, mas por exemplo, será que ela estava se sentindo assim, na necessidade de proteger a funcionária dela, ou ela ia ter um prejuízo, ou né, existe algum tipo de relação pessoal, alguma coisa na relação pessoal que desafinou, vamos dizer assim? Então, para todas essas coisas, sim, a Bíblia nos dá diretrizes de como fazer, e sim, é a responsabilidade do cristão fazer tudo com muita excelência, inclusive na maneira em que você se relaciona. E uma coisa que a gente faz muito isso, eu percebi que você falou que você tentou exortá-la, né, nesse sentido, e uma coisa que a gente procura criar muito espaço no ABI é de sempre ter as conversas difíceis, né? Não deixar né, o rancor criar o rancor no coração. Isso é uma coisa muito difícil, né? Você falou, eu tentei contatá-lo, no começo ele ignorou. Muitas vezes, nas nossas relações de trabalho, nos negócios, sim, existe muita dificuldade, às vezes, em falar sobre os elefantes brancos, né? Na verdade, nessa jornada que eu, fazendo MBA e trabalhando com administração, eu vi já vários casos, até alguns na faculdade, né, de MBA, fiz uns estudos de caso que grandes empresas quebram, muitas vezes por causa do cônjuge de um dos sócios, né? Acontece muito. Muitas igrejas quebram por relações pessoais, infelizmente, e o que a gente ensina ali, claro que a gente tem cursos de comportamento, né, corporativo, como fala isso, organization behavior, e gestão de pessoas e tal, que, obviamente a Bíblia tem milhares de diretivas muito claras, não diria nem milhares, ela tem algumas que são bem claras, das quais todas as outras vão vir. Então acho que você deu um exemplo muito bom e bastante prático de como isso estraga as relações de negócio e as relações humanas. Então, gente, eu gostaria de fazer uma pausa, e aí eu tenho mais uma exposição bem mais curta sobre como a gente coloca isso em prática lá no ABI, no African Business Institute. Então, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, mais algum comentário antes de a gente fazer mais um cafezinho, e daí a gente volta para mais uns 15, 20 minutinhos.